gente vai Pronto. ficando aqui, tá? Beijo grande. Agora tá bem? Tá todo mundo me escutando? Tá melhor. Ah, então tá bom. Então tá bom. Eu troquei, deve ser algum problema do. Eu saí e voltei só. Aham, Eu aham. acho que tava dando chute lá no início, mas o Sim, importante é que a gente tá aqui. sim, sim. Vamos que vamos. Karina Vamos. Rodrigues agora abordando o tema dos arquétipos aplicados às constelações. É um tema super irradiante, legal, porque é um ponto de âncora muito forte no campo das constelações, né? E tem, de alguma forma, facilitado muito o trabalho de quem tem esse conhecimento, ou seja, de quem consegue fazer as correlações arquetípicas com o sistema de crenças, com o sistema familiar, né? Então, o palco é seu, agora é com você e vamos que vamos. Eu tô aqui no negocinho para ficar mais fácil, até porque eu montei aqui pra nós, ó. Montei um negocinho com os bonequinhos para a gente conversar um pouquinho sobre arquétipo. Bom, em Show, primeiro show. lugar, quero agradecer imensamente ao Luciano, ao convite. Como ele disse, a gente já se viu aí em outros lugares, em outras épocas. E ele, para mim, é um irmão que para toda hora. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arquétipos e principalmente como nós vamos lidar com esses arquétipos dentro do processo de constelação familiar. Eu acho que é até importante eu falar isso, porque tem muita gente que é formada em constelação e que vai nos assistir, né? Eu comecei a mexer com bonequinhos arquetípicos dentro da constelação há muito tempo atrás, há uns 10 anos, 10, 11 anos atrás, e realmente isso de início foi visto de uma forma muito temerosa pelos consteladores, fui extremamente desaconselhada por muitos professores, né? Ah, para de mexer com isso, menina. Não misture as coisas. Mas, justamente, eu acho muito interessante, amei o tema que o Luciano deu, porque a gente vai ver que isso aqui tem tudo a ver com o Bert Hellinger, tem tudo a ver com constelação. Inclusive, por várias vezes, quem lê realmente Bert Hellinger, porque tem gente que faz curso, tem gente que lê, né? Quem realmente vai na fonte, vê, ele por várias vezes cita um movimento anímico, que é um movimento que transcende o que você está vendo ali, vai para um campo, para um outro campo de conhecimento, para um outro campo, que é o campo da essência, que é o que ele chama de campo de alma, né? E o que são arquétipos? Os arquétipos são uma designação que foi criada por Carl Gustav Jung, né? Um psicólogo que, na verdade, um psiquiatra, né? Ele era médico e que ele, a Sheilinha entrou aí, ó. Beijo pra Sheilinha. E que ele começou a perceber que nós tínhamos representações a respeito de quem nós éramos. Então ele começou a perceber que havia uma representação, eu vou chamar de representação imagética, uma imagem que nós criávamos, tanto de nós mesmos, que nós passávamos para os outros, então tanto a nível de ego quanto a nível de persona, que é o que as outras pessoas veem de nós, né? Então, para que vocês entendam melhor, né, porque aqui eu tenho público tanto de psicólogos e consteladores, quanto de público em geral que gosta de constelar, para vocês entenderem melhor, quando você se identifica com algo, você se identifica com uma imagem, você se identifica na verdade, com um arquétipo. Essa representação de quem você é um arquétipo. Então, por exemplo, eu vou pegar uma que a maioria das mulheres hoje se identificam, né? Então, quando você se identifica com a Mulher Maravilha, né? Quando você se identifica com essa imagem da mulher forte, guerreira, que introjetou o masculino e tem um masculino muito forte dentro de si, isso é um arquétipo. Agora, se você se identifica com a princesinha, você se identifica com a menina frágil, com aquela que não dá conta, que precisa do papai, mesmo aos 40, 50, ou que você precisa do marido que te dê essa provisão, você precisa desse masculino externo, daí você está identificado com outro arquétipo. Arquétipos, então, são essas representações do nosso psicológico, do nosso psique, de quem realmente nós somos e de quem também nós imaginamos ser.
E qual é o barato disso dentro da constelação, né? Quando nós trabalhamos isso aqui, essas imagens dentro da constelação, nós conseguimos ir num nível muito mais profundo, porque não é num nível só de personalidade, mas como o próprio Bert Hellinger fala, nós conseguimos ir num nível de alma, num nível de ânima, né? Por isso até que ele fala anímico, porque tem essa pegada dessa coisa muito mais interna e que está guardado lá dentro. E quando nós estudamos arquétipos, nós conseguimos entender de onde a pessoa vem, qual foi a formação, quais são as crenças. E eu vou muito além, o arquétipo nos traz quem realmente nós acreditamos ser, e mais ainda, que função nós estamos representando nesse mundo. Então, para que vocês entendam o arquétipo, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é quem vocês são diante do papai, né? Você pode ser 1000 coisas diante do seu pai. Pode ser que você crie, e isso é total constelação, pode ser que você se entenda e se veja no papel de esposa do papai, que é o que a gente mais pega, né, Lu? Baseado em fatos reais da tia Karina. Então, a minha primeira constelação, há uns 12 anos, 10 anos atrás, eu fiquei muito brava. Porque na hora que montou a constelação, o cara falou, você está casada com seu pai. Eu sou casada com meu pai. Você está casada com seu pai. Quantos de nós assumimos esse papel porque sentimos que a mamãe não é bom o suficiente para o papai? Então a gente diz que a gente está no arquétipo diante do pai com o arquétipo da noiva. Se a gente for pensar assim, estou explicando constelação para vocês em um minuto, né? Se a gente for pensar assim, quer dizer, como é que eu vou ter um noivo se eu já estou casada com o papai e ele já está ocupando esse lugar? Esse noivo nunca vai entrar. Então, o arquétipo da noiva está sendo exercício, o papel, a representação da esposa está sendo representada está distorcido, está pervertido, está sendo representada em um outro espaço. Como Bert Hellinger fala, né? Num outro espaço, numa outra posição. Constelar é posicionar, não é? Constelar é você achar a solução sistêmica de o que está errado ali. E quando você usa e utiliza de aspectos anímicos, e que dentro da constelação eu fiquei super preocupada, porque eu falei, gente, 50 minutos não vai dar nem para eu explicar. A gente liga e depois liga novamente e volta, relaxa. Já tá. Porque a constelação anímica pode ser desde vamos supor que você é constelador, não tem... Karina, poxa, porque para você ser um constelador anímico, parte-se do pressuposto que você tem que ter toda uma formação em Jung, entender o que é arquétipo, o que é self, o que é persona, o que é ânimos, ânima, sombra. Mas você que quer trabalhar de uma forma simples, você pode simplesmente partir do modo mais simples possível, que são os bonecos, no sentido de representação mesmo. Como a noiva que eu acabei de dar o exemplo, e é muito fácil você perceber que há põe você e seu pai. De repente você coloca a noivinha e o maridinho. Quer dizer, automaticamente para nós consteladores, isso facilita muito o campo. Porque não tem jeito. E, gente, você pensa assim, a pessoa vai fingir, vai mentir. Não vai porque é impressionante. Ela não finge, ela não mente. A questão é tão inconsciente que ela não percebe o que ela está fazendo. E na hora que ela vê, ela já colocou aquela representação. Então, eu vou colocar aqui no meu negocinho para ver se eu consigo explicar isso. Vocês não querem me ver, vocês querem ver os bonequinhos, né? A nível de bonequinhos aqui, ó. Então, você como constelador, você pode trabalhar num nível muito simples, que é o de... Tá dando para enxergar bem aí, Lu, os bonequinhos? Sim. A nível de bonequinhos. Então, na constelação, coloque, vou dar o exemplo que eu falei. Coloque você, e daí você coloca a Mulher Maravilha. Coloque agora os seus pais. E de repente você pega a bonequinha da princesinha
E o bonequinho do palhaço pro papai, a princesinha pra mamãe, o palhaço pro papai, coitado do papai, tá lá no último. Quer dizer, cada representação dessa, olha como é que fica fácil. Com os bonecos ficam muito fáceis de você conseguir visualizar a nível simbólico, né? Você consegue desvendar ali coisas que muitas vezes você precisaria fazer a nível de pergunta. Você precisaria perguntar. Eu fui virar para os bonecos a nível de pergunta. Você tem que perguntar para o seu paciente o que você está vendo aqui, como você se sente, porque muitas vezes o Luciano dá muito bem isso, que é a leitura corporal, né? Nós sabemos que muitas vezes o paciente fala algo que não é real e nós temos que fazer aquela leitura corporal. Então ele está falando, eu me sinto à vontade, eu me sinto uma criança, mas é mentira, né? Ele está mentindo para nós, né? Uhum. E com os arquétipos, quando você visualiza isso, onde a pessoa se colocou como Mulher Maravilha e colocou 2 bonecos infantis dentro desse sistema, automaticamente você consegue visualizar isso. É óbvio que você tem um outro nível onde você consegue trabalhar com simbologia e onde você consegue trabalhar com arquétipos mais profundos. Então, o que seria, por exemplo, um nível simbólico? Você poderia usar não só bonecos representantes, mas desde símbolos como, por exemplo, um espelhinho, ou eu posso colocar no meu campo um batom. Deixa eu pegar aqui. Eu peguei coisas simples que eu uso lá, ou você pode colocar um terço. Isso aqui são imagens. Imagens são símbolos. E símbolos para nós vão trazer uma percepção desse campo de uma forma muito mais intensa e muito mais forte. Para quem trabalha com cristais, vocês podem colocar, por exemplo, vários tipos de cristais na mesa. Se você souber o que cada um significa, por exemplo, e você, às vezes, por exemplo, represente o seu casamento, de repente o paciente pega uma pirita. Daí você vai falar, Karina, mas isso é arquétipo? Sim, arquétipos são representações simbólicas. Não importa o que eu pegue, eu estou dando um símbolo, eu estou dando uma representação para aquilo. Para quem não está fazendo, eu lancei o curso do Como Atender Online, muita gente tem me falado que a aula mais libertadora foi a que eu expliquei como constelar pela internet, né? E vocês podem fazer isso dentro do consultório também. A simbologia de não ficar muitas vezes presos aos bonecos. Então, para você que está atendendo dentro de casa. Travou? Voltou. Das próprias coisas que tem dentro de casa. Então, por exemplo, você pode pedir para o paciente, vá lá e pegue algo da sua casa que represente o seu marido. Daí o que ela vai trazer? O que ela vai trazer já é um símbolo e você já vai ter uma representação. Então ela vai pegar um barbeador, ou ela vai pegar um copo d'água, ou ela vai pegar... Eu fiz hoje uma constelação online e quando eu pedi para que ela pegasse uma representação da mãe, isso tudo é arquétipo, gente. Eu pedi para que ela pegasse uma representação da mãe, ela pegou uma caixa de som. E daí eu disse para ela assim... A sua mãe é muito faladeira? Ela diz muito pelo contrário. E a fala dela era, minha mãe abdicou de tudo por nós. Minha mãe viveu por nós, né? E a grande questão é, porque ela pegou a caixa de som, a comunicação, ela está aí no fim, qual foi a nossa, que a gente entendeu daquilo? Que ela estava no lugar da mãe como comunicadora do que a mãe não estava falando. Estão entendendo? Arquétipos são essas representações simbólicas. O que a gente pode designar? Qual é o problema de tudo isso? É que muitas vezes essas representações, em 90% dos casos, são simplesmente confabulações da nossa mente.
O que são confabulações da nossa mente? São personagens, são representações, mas são de personagens criados pela nossa mente infantil. Então, quando eu olho para essa representação onde eu tô de Mulher Maravilha, a mamãe tá de princesinha, o papai tá de palhaço, isso não é verdade. Isso é o que a minha mente, da minha criança, enxerga como realidade. Isso é a confabulação. É o que eu penso, mas não eu como adulta. O que minha criança pensa. Voltando no caso de você se colocar como esposa do seu pai, né? Você acha que você, como uma mulher adulta de 40, 50, 60 anos, que não está conseguindo se casar, tá aí, né? Não consegue tirar o pé da lama no afetivo, você acha que realmente você quer se ver como esposa do seu pai? Claro que não. Só que isso é a representação que a sua criança traz. Então, quando a gente trabalha a nível arquetípico, nós transcendemos aquele papel que o representante muitas vezes não consegue dizer, não consegue verbalizar, né? Quando nós e o psicodrama traz muito bem isso, né? Quando ele tem a liberdade de se utilizar de fantasias, e Bert Hellinger se baseou muito em psicodrama. Então, essa questão do se utilizar de objetos e de simbologias para trazer à tona o que está ali preso. Quantas mulheres a gente começa a constelação como Mulher Maravilha e, na verdade, no fim, ela descobre que ela é a princesinha, né? Agora... E a escolha essencial de um lugar como Mulher Maravilha remete muito àquela pessoa que quer salvar o sistema, né? Que quer salvar o feminino, que quer estabelecer um movimento de carregar absolutamente tudo. É muito interessante essa história de arquétipo nas constelações, porque as constelações mais fortes que a gente faz, eu faço, eu já vi você fazendo também, elas são baseadas em arquétipos, né? Ou seja, esse nível de intenção que existe dentro de uma figura, de uma imagem, ele é muito forte. Até porque as constelações que são baseadas nos contos de fadas, por exemplo, que é o que eu utilizo muito com crianças e adolescentes, na prática de constelação com crianças e adolescentes, é impressionante perceber o quanto eles mergulham dentro do universo, do imaginário dessas figuras específicas, né? E como trazem informações essenciais para o campo do consciente, né? Ou seja, quando você começa a estabelecer frases sistêmicas que remetam àquela imagem do posicionamento que ela está colocando no campo, é impressionante. Outro movimento muito importante que eu vejo nesse trabalho dos arquétipos é que muita gente, mas muita gente mesmo, não quer ver nem o pai nem a mãe pintado de ouro, né? Não quer, simplesmente não quer ver. Tem um nível de... Os fatos da vida trouxeram muitas dores. Naturalmente, eles vão gerar uma repulsa muito grande, né? Mas é impressionante como quando a gente traz esses elementos arquetípicos que vão substituir essencialmente essas figuras, né? O quanto eles mergulham nos braços, muitas vezes, né? De um determinado arquétipo por exemplo, a gente está falando vamos constelar hoje o próton, o elétron e o nêutron, né? Três níveis diferentes, né? Por exemplo, isso é um arquétipo, é um simbolismo que representa a função pai, função mãe, função filho. E o quanto a constelação dessa pessoa estabelece um nível de força tão grande, e ele pode olhar para aquele próton, por exemplo, para aquele pai, e olhar para aquele pai e dizer assim, como eu gosto de você, como eu amo você, né? E sem a necessidade de trazer função pai ou função mãe. É impressionante quando a gente estabelece esses elementos como informação, quanto as constelações se tornam essencialmente fortes, né? E o grande movimento dos arquétipos não é só mostrar apenas aquilo que é o imaginário dentro de cada figura, mas é poder olhar, porque cada arquétipo também tem uma polaridade, né? Ou seja, se eu estou no arquétipo da Mulher Maravilha, eu posso desejar o meu lugar
da princesinha nos olhos do papai, né? E tudo isso vai mudando, Só porque que ele muitas traz... vezes eu não tenho a permissão, né? Exatamente, ele vai mudando esses sentimentos e vai estabelecendo um novo significado. E você vai trazendo para o sistema informações muito consistentes, porque é impressionante como o cérebro ele estabelece uma conexão rápida. Por exemplo, alguém que tem bipolaridade, a gente traz para o campo o arquétipo do carbolítio, por exemplo, né? Bota lá um representante para o carbolítio. O quanto aquele carbolítio representante vai gerar um nível de melhora dentro daquele processo que aquele cara está vivendo, aquela pessoa está vivendo, né? Então, isso eu sou fascinado por isso, é uma coisa que eu sei que também você é fascinado, até te convido para a gente montar um curso de arquétipos voltado para consteladores juntos, para que a gente possa exercitar isso e pesquisar também, né? Para poder ver o impacto essencial mesmo de quando você traz um arquétipo que tem um poder de força do inconsciente coletivo manifestado dentro de um campo fenomenológico, né? O quanto isso é profundo e traz mudanças significativas. Significativas, é muito, muito diferente, é muito, muito, como você falou várias vezes, extremamente profundo e que podem ser feitos, né? A gente tem que entender que o próprio Bert Hellinger nos abriu que constelação é fenômeno. E isso aqui nos traz a possibilidade de estudar fenômenos, né? Então, eu queria até colocar algumas experiências muito interessantes para que vocês façam, para que vocês entendam. Então, uma coisa que o Luciano estava falando, e eu me recordei de uma coisa importante dentro do processo de constelação, muitas vezes a solução está no arquétipo. Então, quem me acompanha de segunda-feira que faz as constelações comigo, às vezes a pessoa já constelou o trabalho. Daí do trabalho desdobrou para o pai, e constela o pai, constela e constela, e parece que por aquele caminho a constelação não vai. E de repente a gente coloca dentro dessa constelação a confrontação justamente desses arquétipos. Eu vou para isso que o Luciano falou. Muitas vezes eu posso iniciar uma constelação em grupo, né? Presencial em grupo, onde eu coloque 2 representantes. Eu vi que a Fabi e mais outra pessoa aí colocou algo que a Letícia e a Fabi falaram algo que é assunto de outra live, que é o quanto nós todas, mulheres, estamos neste confronto aqui, da nossa Mulher Maravilha com a nossa princesinha, né? O quanto nós embarcamos aqui dentro dessa personagem, que é real para muita gente, né? Que é real para muita gente. Por exemplo, eu sou Áries com ascendente em Áries, então eu não consigo ser princesinha. É lógico que minha lua é em Câncer, mas isso daqui é meu por natureza, da minha personalidade. Agora, quantas mulheres cancerianas, mulheres piscianas, né, tentam fazer uma situação, forçam uma situação que não é real para elas. Como o Luciano falou, tá numa posição não de própria personalidade, mas sim de tentando salvar o sistema, de tentando justamente tampar isso. É que isso é muito complexo, né? Mas isso é a sombra, né? Isso é a sombra. Muitas de nós, o que é sombra? É aquilo... A Fabi escreveu que ela é perseguida pela Mulher Maravilha. Nós não somos perseguidas, nós usamos ela porque ela tem armadura, né? Quantos de nós, para que não passemos, para que a gente não passe pelo sofrimento, a gente cata essa armadura e justamente compra isso como realidade, né? E muitas vezes ela é só uma sombra da sua princesinha. O que é ser a princesinha? Na verdade, a gente não pode nem ser a princesa e nem a coisa. É o meio termo, né? É o meio termo. É um terceiro, exatamente. É o terceiro ponto. Onde, quando a gente consegue olhar para essas duas, porque tem gente que quando eu coloco isso daqui no campo, a pessoa fala, ai, deu até ânsia. Não é? Ela fala, Deus me defenda de ser essa pessoa. Só que daí, quem ela está enxergando nessa posição? A maioria de nós, mulheres de 40 anos, 30 e poucos, 40, 50, nós temos uma repulsa por essa daqui, porque ela é a representação das nossas mães.
que disseram para nós que não puderam trabalhar porque o papai não deixou, que não puderam estudar porque o vovô não deixou, que teve que ficar em casa cuidando dos filhos. E daí, quando nós vimos o sofrimento da vovó, o sofrimento da mamãe, a gente vai buscar algo que o Luciano falou muito legal e o Reginaldo acabou de falar, a polarização. A gente busca o polo oposto. Eu não consigo entender que eu posso ser eu mesma e simplesmente não é realidade no ano de 2020, né? Ser essa mulher dependente, nós nunca vamos ser a nossa mãe. Só que a gente não consegue conceber isso e sai totalmente do propósito e cai dentro desse arquétipo da Mulher Maravilha. Então, dentro de uma constelação anímica, né? Eu vou chamar de constelação anímica, se vocês quiserem chamar de constelação arquetípica, como vocês quiserem. Eu há 10 anos atrás, acho que na verdade há 9 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com essa parte arquetípica, eu fui muito criticada pelos meus professores, mas muito intensamente. A única pessoa que virou para mim, quando eu mostrei num congresso em Curitiba de constelação, eu mostrei os bonequinhos e falei meus pensamentos, foi o professor Tarso Firas, que falou, nossa menina, que legal, se baseou só nisso. Mas até poucos anos atrás, os consteladores não conseguiam olhar para isso de uma forma natural. Eu acho importante dizer isso, porque muitas vezes tem pessoas que ainda não conseguem compreender. Hoje eu já sinto, inclusive professores meus que me detonaram quando eu comecei a usar os bonecos, são professores que hoje eu vejo na internet que se utilizam dos bonequinhos, né? Que conseguiram entender. E eu quero dizer que isso é um conceito junguiano e é um conceito, inclusive Jung chamava de constelar o arquétipo, não sei se vocês sabem disso, né? Mas esse termo constelar não é a mesma questão do posicionamento total como o Gilbert Henry fala, mas mesmo... Oi? Tem um significado diferente. Isso, tem um significado diferente, mas o constelar é um termo junguiano que vem trabalhar tudo isso. Então, o que vem a ser constelar um arquétipo dentro dessa constelação anímica? Vai ser colocar os arquétipos, você de frente para esses arquétipos e entender quem está deslocado. Então, muitas vezes, eu usei esse exemplo porque é muito comum. Vou contar de uma experiência que nós tivemos no ano passado. Há uns 3 anos atrás, não sei quanto tempo, uns 3 anos atrás, eu resolvi que eu ia trabalhar com constelação anímica, mesmo com crítica de todos os lados, inclusive patenteei o nome constelação anímica, e comecei a trabalhar nessa vertente, tanto que o curso de formação daqui de São José do Rio Preto tem um módulo inteiro só de constelação anímica, e que já tinha até conversado com o Luciano para ir dar lá para os meninos e trabalhar junto com o Luciano, porque o Luciano tem muito essa pegada, o Luciano tem essa pegada dele e a Sheila. São 2 profissionais que mudaram a minha visão, porque eu me sentia muito fora d'água dentro da constelação. O Luciano me libertou para ser uma consteladora, porque eu pensava, gente, eu não sou uma consteladora, eu faço outra coisa que eu não sei o que é, mas não deve ser constelação. E quando eu vi o Luciano constelando e a Sheila constelando, né, Sheila? Vocês têm essa pegada que conseguem entender o que é o anímico, né? Esse movimento de alma. E o ano passado nós fizemos uma experiência muito interessante. Eu aluguei um hotel aqui em São José do Rio Preto, lotamos lá, e nós fizemos uma constelação, porque existem milhões de arquétipos. O arquétipo da mãe, do pai, etc. Mas nós fizemos uma constelação baseada em Jean Shinoda Bolen, que ela categorizou 7 arquétipos principais. Então, já quero aproveitar, deixa e dizer, quer estudar um pouquinho, começar a entender arquétipos sem cair em Jung, que é muito difícil, estude Jean Shinoda Bolen, que você vai começar a entender, até porque elas são 7 níveis de força, os 7 arquétipos, os 7 níveis de consciência, os 7 níveis de força, vai longe, né? E nós colocamos no coletivo essas 7 mulheres
representando uma cada representação imagética nossa. Para vocês terem uma ideia, seria, rapidinho, a nossa guerreira, que é aquela mulher que vai, que faz, que luta, a Mulher Maravilha, né? A Afrodite, que seria a nossa parte sexual. A nossa Artemis, que significa nossa liberdade, a nossa sensação de ir e vir e de se aventurar. Então, por exemplo, viajar sozinha. A Carla está pedindo para escrever. Não precisa, Carla, depois eu passo para você uns links da Giachinol da Bola, essas coisas. Nós temos o arquétipo da mãe, e mãe não é mãe que pare só, é um arquétipo maternal, é algo gigantesco. Nós temos a esposa, nós temos a capacidade de ser filha e a capacidade de nos conectarmos com o divino. Eu sei que eu estou falando muito rápido, mas aqui o intuito não é explicar para vocês, né? É um bate-papo. É um bate-papo. Então vocês não imaginam a loucura que foi quando nós colocamos as 7 representações de uma pessoa. Você pode também, caso você seja junguiano ou tenha um conhecimento junguiano, você pode fazer uma constelação. Inclusive o Luciano participou de uma constelação aqui em Rio Preto, onde nós fizemos, né, Lu, uma constelação com uma pessoa, onde o Lu me ajudou e a gente constelou algo que eu nunca tinha feito. Nós colocamos a ânima, que é o lado feminino do homem, o ânimos, o self, né? E a representação da persona. Nós colocamos os aspectos formadores da personalidade. Então, as possibilidades são infinitas. Eu poderia ficar aqui o resto da noite falando para vocês de símbolos, de simbologia, de o que cada um representa. A grande questão dos arquétipos, justamente, virá quando nós todos entendermos que a grande questão dos arquétipos é que muitos deles estão presos no nosso calabouço, né, Luciano? Com certeza. Então... É interessante quando você fala isso, porque os arquétipos perpassam essa ideia de pai e mãe, né? Perpassam. Muito mais distante, porque isso faz parte da história muito antiga que foi contada de geração em geração, que isso vai se tornando um nível de força muito grande. Jung fala que para que um inconsciente se manifeste como um campo de experiência comportamental em um determinado grupo, é necessário que 10 gerações estabeleça a prática daquela emoção ou daquele comportamento para que isso estabeleça como uma força. E quando isso se torna uma verdade, digamos assim, dentro do inconsciente coletivo, aquilo vai se multiplicar em outras direções, em outras pessoas que não tiveram contato com aquele grupo específico e que vão desenvolver de alguma forma aquele mesmo comportamento, né? Então, isso é muito profundo, porque a gente está ainda distante, na realidade, de compreender de como isso funciona de fato, né? Talvez a gente não precise nem compreender isso, porque a nossa prática clínica, experimental e de pesquisa demonstra que quando você coloca um determinado signo ou significado dentro de um campo como representação, você consegue gerar um princípio de força muito grande. Por exemplo, quando você coloca o arquétipo da Nossa Senhora, né? Para algumas pessoas isso vai ter um nível profundo de mudança de emoção, e para outras pessoas não. Aí, tá vendo? Para outras pessoas não vai ter um significado, porque ela tem um nível muito maior de conexão com Iemanjá. Né? Então, todo esse processo precisa ser muito estudado e pesquisado, porque você precisa reconhecer um pouco da história daquilo que está apresentando ali, né? Ou seja, se eu tenho um cliente que tem uma conexão profunda com Nossa Senhora, não faz sentido trazer um outro arquétipo, né? Se eu tenho um cliente que tem um nível de conexão vem de uma dinâmica de uma família evangélica e se tornou espírita, por exemplo, sabe? Então você precisa fazer essa dança dentro do movimento sistêmico para que você possa levar o que é essencial para o cliente, né? Então é impressionante, porque quando você coloca, por exemplo, Buda, né, como campo de expressão, é impressionante. Quem tem conexão vai entrar num canal de força
e que vai, de alguma forma, mudar aquele estado emocional e vai trazer um outro significado. Só porque você falou a palavra Buda, né? Então, só porque você falou a palavra JC, Jesus Cristo, né? Sabe, são âncoras arquetípicas da história que se tornaram um nível de... Né? Imagina bilhões de pessoas falando de Jesus Cristo, né? Isso gera um campo de memória muito forte, onde essa memória vai ser ancorada através de uma intenção, e essa intenção vai estabelecer uma imagem significativa para aquela pessoa dali, né? E o quanto isso é transformador mesmo. Impressionante. Muito interessante isso que o Lu falou. Quem estava aqui de segunda-feira eu faço as constelações, né? Agora a gente não está fazendo, mas foi muito profundo uma constelação que eu fiz com um rapaz, de aceitação do arquétipo de Dionísio dele, que era o arquétipo de eu sinto prazer, eu posso sentir prazer, eu posso sentir prazer sexual, eu posso sentir prazer ao comer um doce, eu posso ter prazer em todas as formas. E quando eu estava já terminando, eu ainda senti uma resistência dele, uma certa tensão. A gente estava fazendo uma constelação anímica. E é muito interessante isso que o Luciano falou, porque daí me veio algo muito forte na minha cabeça e eu coloquei um mestre, e que se caracterizou ali por Jesus Cristo, né? E eu não falei quem era, até porque eu não sabia. Eu falei, bom, ele pode ter uma religião, não sei qual é a religião dele. Então eu coloquei um homem, e fiz esse homem falar para ele, tá tudo bem, né? Se você sentir prazer, isso não é pecado, isso não é tal. E para quem estava presente, todo mundo arrepiava, porque foi muito intenso. O rapaz chorou muito nesse momento. E na hora que terminou, o moço falou para mim, eu fiquei com dúvida, olha que interessante, eu fiquei com dúvida quem era, mas era Jesus Cristo, né? E aí eu descobri, nesse momento, ele disse que ele era evangélico, né? Então, muitas vezes, aquele homem que disse para ele, pode ser ele mesmo, dando autorização para ele, para que ele possa ir, pode ser o pai dele dando autorização. É a representação do vai para a vida e tá tudo bem, isso não é pecado, né? A gente conseguir ter essa representação, que o Luciano falou algo fantástico agora, né? De cada crença é uma crença. E isso não se refere à religião, se refere à imagem. Então, se você falar que você é filha de Inhansã, se você falar para mim que você é ariana, que você é devota de Santa Bárbara, para mim é tudo a mesma coisa. É uma representação de uma guerreira, não é? Eu já tive uma paciente que me procurou, muito interessante isso, esse caso. E ela se dizia perseguida. E quantas de vocês, hein, vão lá no centro? Ah, tô perseguida pela pombagira. Quem é a pombagira? Ela é uma representação. Ela é uma representação de uma sombra sua sexual que não está conseguindo se manifestar. Tanto que, né, nos bonequinhos aqui eu até tenho a pomba, né? É verdade, a pomba era a imagem. Vou explicar um negócio para vocês aqui. Pomba era a imagem que era dada para Afrodite nos tempos antigos. Pomba é o símbolo nosso maior da representação sexual de uma mulher, ok? Tanto que vocês dão mil desculpas, mas o órgão genital feminino é conhecido por pessoas mais velhas como eu como pomba. Vocês já ouviram falar nisso, né? Ela pôs a mão na pomba. É da época do Egito, mulher. Você é muito antiga. Não sei de nada do Egito, nunca fui lá, cala a boca. Mas a pomba foi depois. Como eles não conseguiam, eu sei que isso irrita algumas pessoas, mas isso é verdade, isso é histórico. Eu fiz ciências sociais, fiz história antes de fazer psicologia, vocês me perdoem, vamos para o histórico. Não existia Espírito Santo na Bíblia, né? Só que o cristianismo não conseguia tirar o culto à pomba, que era o culto à sexualidade, que é o fogo do sexual. E então eles não conseguiam eliminar também a trindade. Eu sei que isso irrita muita gente, mas abre a cabeça aí. Eles não conseguiam tirar a trindade que era da deusa. Então eles chegaram à conclusão, nós vamos pôr o Pai, o Filho, e
vamos pôr o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma pomba que se manifesta em nós em forma de uma labareda de fogo. Então, é a pomba. Ela é uma representação dessa Afrodite. Se você sonha com uma pomba, se você está dentro de uma constelação e sente uma pomba, sei lá, o que for, essa é uma representação da sua sexualidade, né? E é interessante você estar trazendo, porque é muito comum no campo da psicoterapia e também no campo das constelações, quando a pessoa, ou quando você faz uma visualização criativa e a pessoa está lá no processo dela, de repente, que imagem que você está percebendo agora em você? Ah, não, eu estou percebendo agora uma cigana dançando na minha frente, eu estou percebendo uma leoa, aquela coisa assim, né? E aí eu falo para a pessoa assim, que tal você se tornar essa imagem que você está dando? Isso aí para mim não é, né? Então assim, isso de fato é um campo de projeção de um desejo, muitas vezes, de tornar-se aquele arquétipo, ou seja, de vivenciar aquela energia na própria história, né? Então, enquanto você não fala para a pessoa, olha, enquanto você estiver vendo essas imagens, você não vai se tornar aquilo que você é de fato, né? Então, eu estou vendo um monstro na minha frente. Então, uma parte de você é um monstro e você precisa olhar para isso e integrar isso de forma única, porque enquanto você não pegar esse monstro nos olhos e dizer, coisa fofa, botar talco, abraçar, botar para dormir, é verdade, você não vai conseguir estabelecer um movimento de superação na vida, de crescimento. Você vai tornar-se uma criança a vida inteira assustada com esses fantasmas, né? Ou desejando algo que você simplesmente reprimiu ou gerou um auto-boicote por lealdade. Você não vai em busca daquilo que é a sua própria sexualidade, o seu próprio desejo, o seu próprio feminino, masculino. Você não vai em busca. Por quê? Porque você está no lugar da criança paralisada no espaço-tempo, estabelecendo uma conexão com várias crenças limitantes, conectados a vários arquétipos dentro das polaridades contrárias, negativas dele, né? E aí eu fico desejando sempre algo na minha frente, ou não consigo nem desejar, porque eu só olho para a sombra, essencialmente, né? Então, o Jung, para mim, foi primeiro cara know-how do mundo foi Freud, né? Com a psicanálise. Depois vem Jung, que é discípulo dele, e traz esses conceitos maravilhosos que tem a ver com o princípio do nosso do estado completo das nossas emoções, de uma forma geral, né? Você estabelece essa conexão profunda com o ânimo, com a ânima, com o ânimo, com o self, sabe? É tanta coisa legal que ele traz que estabelece esse movimento profundo de muita coisa legal. Karina, a gente está quase terminando, tá? Eu faria, não sabia nem a metade, mas tudo bem, vamos lá. Mas se você quiser, a gente pode finalizar e voltar novamente. Pode ser. Vamos falando, quando tiver perto de acabar, eu te falo. Hã? Você que sabe aí, ó, na hora que for acabar, então eu vou dando algumas informações, na hora que acabar, você avisa aí. Não, agora, eu te falo. Não, passa essas informações agora. Se você for continuar, não tem nenhum problema. A gente pode continuar mais um pouco. A gente finaliza essa live e começa outra, tá? Mas aí você que sabe, quer continuar? Vou finalizar com algumas informações do que você falou. E depois, se você quiser voltar, a gente pode fazer aqui, só para as pessoas, eu posso virar a câmera e a gente fazer uma segunda de alguns minutos, só para a gente ver posicionamento de arquétipos, essas coisas. Fechou, ótimo. Ok? Então, vamos algumas coisinhas rápidas do que o Luciano falou agora, que são extremamente importantes. Quando eu deixo ela no calabouço, que é o que ele chamou de sombra, que Jung chama de sombra, justamente o que vai acontecer? Ela não vai deixar de se manifestar, seja de uma forma ou de outra. De forma de doença. Então, você pegou sua pomba e guardou no calabouço. Tem mulheres que faz 10 anos que não tem uma relação sexual e dizem que isso não faz falta. Se você fez esse movimento, justamente ela vai se manifestar nisso, em forma de sonhos. Quantos de nós sonham que o demônio está perseguindo a gente, não é? Que tem uma sombra, que tem um homem horroroso nos perseguindo, né? Que tem
essas manifestações, isso também é uma manifestação anímica de algo que nos persegue, que pode vir muitas vezes. Então, os sonhos são grandes manifestações, sonhos e doenças, são grandes manifestações anímicas. Então, se eu escondo a minha sexualidade, isso vai vir em forma de, como é que chama? Infecção urinária, principalmente dores de cabeça extremas, porque pulsa, né? O sexo não vai para aqui, ele vai para o outro extremo e ele precisa pulsar de alguma forma. Então, em forma, muitas vezes, de hemorragia, em forma de o que vocês estão tendo muito, que é a menopausa precoce, porque o seu útero diz, filha, você não transa, para que eu vou ficar produzindo óvulo? Não chega o espermatozoide aqui. Então, para você que tem uma menopausa precoce, pensar em relação à questão da sexualidade. Outra coisa de complementação do que o Luciano falou que o Jung foi o discípulo do Freud, foi realmente. Só que ele diferenciou justamente do Freud, por isso que Freud teria 5 derrames. Se soubesse do que... Teve visto aqui, eu mostrar. Você sabe que eu sempre falo assim que os caras foram os caras, né? Eles acessaram muitas informações dentro do nosso inconsciente e colocaram isso em palavras. Mas eles pararam em determinado movimento que foi só apenas falar sobre a estrutura e possíveis dinâmicas e sintomas, né? A fenomenologia traz a própria manifestação do que os caras falam o tempo inteiro. É impressionante como a gente consegue representar, né, e ancorar aquele arquétipo, aquele sintoma, aquela informação, e traz vida, de fato, a toda a teoria psicanalítica, toda a psicologia, toda a teoria junguiana, Melanie Klein, toda essa galera traz profunda de uma forma muito única. Olha só, a gente vai encerrar agora e vamos voltar em seguida, porque já vai estar dando tempo aqui de finalização dessa live, para a Karina dar continuidade ao processo. Ela vai mostrar para a gente os posicionamentos dentro do campo a nível arquetípico, para a gente ter uma noção de como é que a gente olha para isso nos trabalhos de atendimento online, atendimento individual, para que você... Então, eu vou encerrar aqui agora, a gente volta em seguida, tá? Para que a gente possa dar continuidade e aí a gente finaliza a nossa live, tá bom? Só falar mais uma coisinha que quem quiser ver também desses arquétipos, eu tenho aula gratuita no meu YouTube. É Profa de Professora Karina com K Rodrigues. Procurem as 7 maneiras de ser mulher ou as mulheres que há em mim. Tem lá muito conteúdo para vocês. Tá bom? A gente volta agora e eu respondo as perguntas de vocês. Tá, vamos encerrar e a gente volta em seguida, ok? Tá bom. Vamos lá, meninos. Vamos então olhar. Agora eu vou pegar uma parte mais. Vou falar um pouquinho para quem não é terapeuta, depois eu vou interromper e falar para os terapeutas, ok? Então, para quem não é terapeuta, vamos entender um pouquinho mais isso, como isso se dá a nível de fenômeno dentro da minha vida. Então, eu já falei da Mulher Maravilha, vamos falar de outras formas de repressão. Quem quiser, eu vou aproveitar e vou olhando aqui as perguntas, quem quiser fazer, fica mais fácil também, ok? Vamos colocar que você... Bom, eu pus a mão aqui, deixei para eu escolher aleatória, é muita coisa, mas eu coloquei a mão, deixei com a minha mão aí, ó, ela que está caindo, o campo escolheu a... Tudo bem? O campo escolheu a fadinha. Ok? A aranha representa uma visão da Atena, da deusa da guerra, do fazer, do acontecer. A aranha é a Quitécia que faz. Procurem o mito de Aracne e Atena que vocês vão entender. Para mim sumiram os comentários. Foi vocês que pediram? Não, eu desliguei aqui porque quando a gente desliga o comentário, as pessoas conseguem ver a imagem por completo do que você está mostrando. Ah, entendi. Então vamos fazer assim, depois vocês abrem. Então. Depois eu volto às perguntas. Ótimo, sem problema. Então vamos supor que a mamãe era uma mulher que se casou com o papai porque ela engravidou, ok? E daí ela passa para você a imagem muito forte
de que, de alguma forma, essa gestação prendeu prendeu ela com o papai, porque ela não queria ficar com ele. Só que daí ela teve que abrir mão da vida dela, do estudo dela, teve que abrir mão do corpo dela, né? Porque tem muitas mães que falam isso. E então você nasce e você se sente obrigada a assumir um determinado papel dentro dessa vida. Então muitas vezes não é da Mulher Maravilha, mas é da fadinha. Que arquétipo seria esse? O arquétipo da eterna filha, que vai fazer de tudo por essa mãe, que sente-se em dívida com essa mãe, que não se casa ou se não se casa e tem muito sofrimento para redimir esse sofrimento que a mãe teve, né? Ou não tem filhos. Mil possibilidades podem estar dentro desse arquétipo. Quando eu caio dentro de um arquétipo, automaticamente eu anulo outros. Se eu sou fada, dificilmente eu sou guerreira. Porque se eu estou aqui para satisfazer toda a vida das pessoas, eu não consigo seguir a minha própria vida. Agora, se eu junto esse arquétipo, eu vou usar a minha força. Vamos supor que eu sou super forte. Eu vou usar a minha força para fazer de tudo pela mamãe. Vocês estão entendendo a questão arquetípica, né? Como que nós, como terapeutas, vamos nos utilizar disso? Primeiramente, vocês vão ter que ter uma gama de bonequinhos diferentes, se vocês forem trabalhar com bonequinhos, né? E uma gama de representações simbólicas. Então, desde uma aliança, a pombinha que eu falei para vocês, que eu acho bastante interessante. Eu uso o tercinho, que é essa religiosidade. Eu uso um pingentinho, que é um pingentinho que muitas vezes a pessoa olha e nem sabe o que é. Mas a gente sabe que todo mundo que tem filho usa um pingentinho desse, né? Do filhinho. Uhum. Então, um pingentinho, a concha na representação da Afrodite. Muitas vezes a pessoa vai bater o olho no seu tabuleiro aqui e ela não vai saber porquê, mas algo chama a atenção dela. Então, como nós vamos trabalhar com isso, ó Nossa Senhora? Então, como nós vamos trabalhar com isso? Olha, você disse que não arruma... Vem trabalhar meu lado afetivo, não arruma um namorado. Vamos pôr a pomba-gira aqui. Não arruma um namorado. Qual desses elementos te chama atenção? Qual seria o óbvio ululante, né? Se ela tá ali para se casar, não teria que ser aliança? Isso é o óbvio, né? Mas muitas vezes ela vai no batom. Ou ela vai na aranha, que é a representação simbólica da Atena, né? Então, o movimento que ela fizer e o que ela escolher aqui vai dar a dica para você de quem está impedindo. Por exemplo, você pode usar totalmente linguagem hipnótica. E quero desfazer a crença que muitos têm, né, de que o Bert Hellinger não se utilizava disso. Ele diz o tempo todo que ele se utiliza, e inclusive ele se utiliza muito de hipnometria, que é um módulo, inclusive, que tem, nós estudamos esse módulo na formação. A hipnometria é uma hipnose mais avançada, através de pulsos. O Bert Hellinger diz isso o tempo todo nos textos, que ele se utiliza da hipnometria. O que é a hipnometria ou o que é a hipnose, a linguagem hipnótica? Você vai dar uma sugestão para esse paciente. Então diz para ele, ó, tem tudo isso aqui. Então você põe lá um monte de coisa. Ou senão você pode pegar qualquer coisa do ambiente. O que te impede de se casar? E conforme ele fizer a escolha disso, você vai ter uma informação. Eu não falei que a aranha é a guerreira, a profissional? Ela pode escolher a aranha e ter aí, nesse momento, você ter uma ideia do que é que está acontecendo dentro desse campo. Porque o campo é algo que transcende o nosso entendimento. O Luciano falou algo muito importante. O que nós vemos também, né, Luciano? É muito triste, mas uma das maiores bases de Bert Hellinger
é Sheldrake, é o próprio Jung, né, que vem falar de inconsciente coletivo, e essa vai ser a diferenciação dele para Freud. Freud não aceitava isso aqui. Ele não aceitava que existia um inconsciente coletivo. Ele aceitava, depois ele falou da filogenética, mas não do inconsciente que englobava todo mundo. Se vocês forem ver os passos de Jung e de Bert Hellinger, são muito parecidos. Eles foram estudar simbologia na África, né? Na mãe dos símbolos lá. Onde o Na Luciano origem das origens. Na onde o Luciano de vez em quando vai lá e que eu não vou, porque eu não sei o que o Luciano... Só eu, é? Só você, eu nunca fui para lá. Tá bom. Nunca. Em momento nenhum. Tá bom. E isso aqui vai fazer, isso daqui transcende muitas vezes um entendimento que é palpável para nós. Eu não vou falar que transcende o científico, porque isso é científico, mas transcende muitas vezes o nosso entendimento. Hoje nós ainda, para quem leu o Rupert Sheldrake e entende de onde que foi um dos que o Bert Hellinger estudou, ou quem estuda Capra, né? Que é o ponto de mutação, tal da física, estuda física quântica, isso ainda não está num nível de entendimento total para nós do como acontece. Mas isso é científico e isso acontece. Ao eu dar uma sugestão mental para o meu paciente, o meu cérebro, isso é neurocientífico, ele não fica sem resposta. Então, se eu perguntar para o meu cérebro, se eu perguntar para vocês agora, para que eu poder, ó, minha xicrinha. Quando eu pergunto para vocês, quantos anos você tem, seu cérebro não consegue deixar de dar uma resposta, ok? E, deixa eu direcionar para mim aqui agora. E o que acontece é que muitas vezes, naquele momento em que eu fiz a pergunta, você não está com a sua idade. Então, uma das pegadinhas que eu gosto de fazer com o meu paciente é quando ele está no lenga-lenga lá comigo, no meio da constelação, ou no meio da terapia, eu pergunto para ele, quantos anos você tem? E daí pensa, muitas vezes responde o certo, muitas vezes fala credo, né? Ou se não, ele responde 40, mas dali 5 minutos ele começa a me narrar um episódio que aconteceu aos 6 anos de idade. Ele já está me respondendo. Isso vai explicar para nós exatamente o que acontece a nível de campo mórfico e em relação ao inconsciente coletivo do Jung. Hoje nós já temos parâmetro neurocientífico para responder isso. Quando nós perguntamos algo, o nosso cérebro busca essa resposta e esse entendimento, e ele vai trazer para nós. Quando nós trabalhamos a nível arquetípico, nós trabalhamos a nível simbólico, ok? O nosso cérebro adora. Eu vou te falar para vocês, assim como o peixe adora uma água, o nosso cérebro se entende muito melhor quando se trabalha com símbolos. E eu tenho que comprovar isso para vocês. Freud foi o precursor disso, quando ele disse que nós manifestamos o nosso inconsciente, principalmente através do quê? Dos sonhos. Você nunca sonha com o que você quer sonhar. Então você não sonha assim, eu quero ser mãe. Vamos usar um exemplo de hoje da paciente. Eu quero ser mãe. Não. O que o seu cérebro faz? O seu cérebro faz você sonhar com um tsunami que vem e leva tudo na sua vida. Isso é uma representação simbólica do arquétipo maternal da água que devasta tudo. Faz sentido? E então eu não sonho comigo grávida, porque o meu inconsciente não consegue conceber aquilo. Ok? Eu vou acabar de explicar algumas coisinhas. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Então eu começo a manifestar aquilo, seja pelo símbolo doença, seja pelo símbolo sonho. Por que nós estimulamos muito que vocês sonhem? Porque quando eu dou vazão para o sonho, né, automaticamente vocês começam a melhorar da parte física. Imaginem caminhos, dutos, né? Então não precisa mais sair pelo pâncreas a rejeição. Não precisa mais sair a raiva pelo fígado.
Não precisa mais sair o desejo de ser mãe, não precisa mais se transformar num mioma ou numa menopausa precoce. Porque a menopausa precoce pode ser também aquela mulher que quer ter filhos e ela não consegue, ela sabe que ela não vai ter, é como se com ódio o corpo travasse, né? Peraí que alguém perguntou alguma coisa aqui, que é 200 perguntas. Vai falando que eu vou as perguntas aqui. A Gisele disse que quer tirar a aranha, né, de medo, pavor. O pavor, não, a aranha pode simbolizar sua mãe. Tem um pavor, aranha. Vai ser sua mãe se sua mãe representar alguém que trabalha muito, que constrói muito, que tece algo, e principalmente se ela te segura. O arquétipo da aranha como mãe é aquela mãe que nos enrola na sua teia. Só que tem que ser uma mãe estratégica, uma mãe Atena. Ela é a simbologia dessa mulher estrategista, inteligente, que te domina, ok? Ou ela teve que ser muito forte para trabalhar, foi trabalhar muito. Trabalhar, ela... Ausência, né? Sim, ela ficou ali e ela com a construção, né? Sonhos com aranha sempre nos remetem à nossa pena, né? Alguém perguntou aí, que já passou, sobre o arquétipo da morte. A morte é um arquétipo que nós trabalhamos, que é o arquétipo de Cronos. Eu trabalho, vocês podem trabalhar com arquétipos, não precisam ter nomes, ok? Só que eles podem ser representados em várias... na egípcia, na mitologia grega, em cada um eles têm, como eu disse agora há pouco, da Yansan, Santa Bárbara, da Atena, todas elas vestem vermelho e branco, todas elas têm uma espada, todas elas têm uma história com uma torre, sempre, né? O arquétipo da morte, ele está ligado ao arquétipo do tempo e o arquétipo do eremita, que é o arquétipo de Cronos. O quanto existe um ciclo, né? A morte, ela não é um arquétipo de simbologia da morte física, nunca, nunca. Eu posso ter, quando nós trabalhamos com arquétipo, qual a diferença, meninos? Se vocês forem trabalhar e vocês estão trabalhando lá com um bonequinho, e esse bonequinho cai, daí vocês dizem, ih, morreu, né? Faleceu. Para nós, arquetipicamente, cair é morrer, mas o que significa morrer? Muitas vezes é algo que tem que morrer dentro de você, não é? Se, por exemplo, de repente, o arquétipo do policial cai, pode significar, por exemplo, que esse arquétipo dentro de você deve ser extinto. A morte, ela nunca é para nós a morte como fim de vida, mas sim como fim de algo que é natural, que é um ciclo. Que é Oi? Ciclo. O fim do ciclo, o fim disso que precisa, né? É o contrário. Qual é o contraponto do arquétipo da morte? É o Uroboros, para quem quiser estudar, que é a cobra que engole o próprio rabo, onde ela é cíclica, mas ela é um ciclo sem fim, né? Ela é o outro lado, é a outra face. É o mesmo arquétipo, mas é a outra face dessa morte. Ok? Então, pergunta aqui, tia Karina. Quando você fez a pergunta, a da Rita, né? O que te impede de se casar? Meus olhos se fixaram no bonequinho do bebê. Bom, este bebê específico, e aí que tá, dentro do arquetípico, nós trabalhamos com uma coisa que se chama... Peraí que eu vou usar um outro nome para vocês, que senão vocês vão achar isso muito espiritual. Peraí. Ouroboro, que chama, né? Nós delegamos uma função a um boneco, ok? Eu, como constelador, fixo um propósito para aquele boneco. Nesse caso, o meu boneco que está aqui, que você viu, se foi esse é o boneco da criança que morreu.
Então, se você, quando eu disse de se casar, fixou o olho no boneco, ele tem uma simbologia de algo que morreu, de algum irmão gêmeo, ou você teve um aborto, provocou um aborto. Você deve olhar para isso especificamente. Todos esses princípios são muito relativos, ou seja, nunca não tem uma regra para a forma, uma receita de bolo. Isso é muito de história para história. Isso pode ter, inclusive, dentro do campo da polaridade de cada arquétipo, vai estabelecer um nível de informação também, né? Então, olhar para essa criança pode ser um aborto, pode ser aborto provocado, aborto que ela está no lugar do irmão que foi abortado, o aborto que a mamãe teve, sabe? Então, são muitas informações que podem estar conectadas dentro do processo de perceber isso. É que nem a Mari perguntou agora. Deixar claro isso ao pessoal, porque isso não é uma regra. Sonha com cobras. As pessoas me perguntam muito de sonhos. É impossível se fazer uma análise de sonho? Isso seria ser o João Bidu se eu fizesse uma análise de sonho aqui pela internet. Isso não é real. Uma análise de sonho, ou se não, que nem você que bateu o olho no bebê. Cada pessoa, que nem o Lu falou, é uma pessoa. E cada contexto é um contexto. É impossível fazer uma análise para vocês, eu posso até estar fazendo uma análise arquetípica, mas no seu caso, muita gente escreve assim para mim, eu sonhei com não sei o quê, o que é? Não sei, precisa marcar uma sessão, né? Porque não tem como você trabalhar, muitas vezes pode ser uma gestação gemelar, que nem eu dei o exemplo. E como é que eu posso trabalhar isso em um segundo e conseguir colocar isso, né, de uma forma clara? Uma forma legal de trabalhar a constelação também são sonhos repetitivos, né? Muita gente tem sonhos repetitivos durante muitos anos na vida. Adoro. E isso quer dizer, de alguma forma, quer trazer alguma informação em relação a um aspecto da história, o aspecto emocional daquela pessoa. Então, os sonhos repetitivos são bons temas para se trazer para uma constelação, quando você consegue principalmente compreender os elementos, os arquetipos que compõem aquele sonho, né? Então é bem legal. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com uma moça essa semana que ela tinha um sonho repetitivo, que é esse do demônio, que muita gente tem, né? Que o demônio chegava, o espírito do mal entrou lá e pegava ela e matava ela. Ela tinha esse sonho desde os 11 anos de idade. E na hora que o espírito estava matando ela, ela não conseguia falar. Eu acho que todo mundo já teve esse sonho na vida. E quando ela conseguia, ela gritava mãe. Ok? Ao trabalhar e ao constelar e colocarmos os arquétipos do satanás, né, do bicho ruim e dela, porque é difícil até, nós temos problema até em falar, né? Ai, falou demônio, parece que vocês prendem até a respiração, não pode falar, né? Quando nós colocamos, nós pegamos um arquétipo dela que queria matar a mãe. Olha que loucura! Existia um lado dela que tinha tanta raiva da mãe, do amor interrompido, que queria matar a mãe. Só que como ela manifestava isso? Como o nosso inconsciente não aceita matar a mãe, ela não poderia sonhar que estava matando a mãe. Como que ela distorceu isso? Ela sonhava que um demônio, que era ela mesma, no caso, era o arquétipo da raiva dela, estava matando ela, porque é melhor eu morrer, todo mundo que é constelador sabe, eu vou no seu lugar, mamãe, né? Então, para não matar a mamãe, é melhor eu morrer, né? Só que na hora que ela estava morrendo, quem ela gritava? Mãe, né? Mãe. Então, é muito interessante isso de constelar sonhos repetitivos. Essa moça nunca mais teve sonhos. Inclusive, ela tinha algo que a gente chama de terror noturno, onde ela acordava desesperada de madrugada, gritando, apavorada, coração acelerado, desesperado. E ela já tinha 48 anos, mais ou menos, quando eu a constelei, e ela tinha isso desde os 11. E isso desapareceu totalmente da vida dela, né? Foram 37 anos sonhando e tendo terror noturno e acordando de madrugada. Então, essa raiva contida vai se manifestar a nível arquetípico. E o nosso cérebro não consegue ver, mas está aqui o tempo todo. O Danone que vocês tomam, tipo de... eu tenho preferência por tal carne, tal roupa. Tudo na vida de vocês é totalmente
em torno dessa questão da arquetípica. Desde o batom que eu escolho até... A gente consegue traçar o perfil arquetípico, né? Eu criei um teste, porque eu não aguentava mais ficar olhando para o paciente, então eu dou um teste, o paciente preenche, eu rapidamente corrijo e sei os arquétipos dele, mas você consegue bater o olho num paciente, num cliente, eu vou falar cliente porque tem gente que não é psicóloga, e descrever qual é o arquétipo dele apenas pela roupa, inclusive, que ele está usando. Né? Você não vai ver, por exemplo, uma Afrodite, dificilmente você vai ver ela de rasteirinha, né? Uhum. Vai botar aquele... É impressionante. As pessoas Karina, que não tem... vamos encerrar, porque vamos deixar a galera um gostinho, tá? Para que a gente possa, numa outra oportunidade, trazer mais conteúdos, mais informações dentro de outra temática. A gente vai voltar a se falar, com certeza. Vamos programar esse curso de arquétipos e lançar para a galera. É um recurso facilitador dentro do campo de autoconhecimento pessoal, não só para o aspecto de quem é facilitador de constelação, não, gente. Isso serve para qualquer atividade na vida, inclusive para você que é dona de casa, você que simplesmente é mãe. Isso serve como recurso para que você possa compreender-se e compreender melhor todo o seu sistema em torno de você. Então, vamos se despedir da galera. Como você acabou, eu retomo novamente, tá? Vou deixar a galera no gostinho para a gente finalizar por aqui. Ótimo. Gratidão, gratidão, gratidão. Lu, quem quiser vai lá no YouTube que tem um monte de coisa para vocês assistirem a respeito de arquétipos. E assim que voltar tudo ao normal, estarei aí com o Luciano na turma de Campinas, de formação, e vamos lançar. Estarei também com a Lourdes aí no espaço do Lu, que nós vamos dar justamente isso. Eu vou dar os 7 níveis de força dentro da mulher, ok? Então, quem quiser me seguir aí é o @_carina.rodrigues_ e no YouTube, Profa, de professora Karina Rodrigues. Na hora que vocês digitarem, eu sou a primeira lá a aparecer e tem 1 milhão de vídeos para vocês assistirem sobre arquétipos. Beijo gigante, com muito amor para vocês. Curte lá a página da Karina, vai lá e segue lá, porque eu sei que tem conteúdos exclusivos, tem muitos cursos online que são gratuitos para que você possa se aprimorar mais, desenvolver-se mais. Tem muito conteúdo de qualidade. Quem quiser achar o arquétipo, tem no site, no www.carinarodrigues.com.br. Procura lá, Teste das Deusas. Você preenche, o próprio site calcula e te dá em porcentagem tanto as deusas da sua origem quanto as que estão fortes hoje. E eu tô para lançar já o teste ancestral, para que você trace as deusas que regeram a sua mãe, a sua avó, que tá ficando lindo. Muito obrigada, Luciano. E logo que passar tudo isso, eu tô aí com meu irmão, que não é, ele é do Egito, eu sou daqui. E eu tô aí pra gente... Eu vou trazer sua auréola de... Ô, Paulo, cadê a auréola da Karina? Ele fica bravo porque a gente constela, eu sempre sou um anjo, e ele não se toma. Olha lá o Paulo lá no coraçãozinho lá. Cadê? Vamos trazer, vamos achar a auréola dessa mulher urgente. Gente linda, gratidão. Muito obrigada. Pela sua presença, pela sua disponibilidade, você sempre trazendo muito conhecimento, muita prática, muita experiência. Você é 10, eu sou fã. E assim, meu respeito muito grande pelo seu trabalho, pela pessoa, Karina. Gratidão por fazer parte da minha vida. Gratidão a cada um de vocês por ter participado hoje com a gente, de estar seguindo a gente todas essas lives. Nesse período de quarentena e poder, de alguma forma, aprender, ensinar, refletir. Gratidão a todos vocês que estão assistindo a Maratona da Transformação. Gente, beijo para Portugal. Lu, tem gente meia-noite, 1h da manhã lá em Portugal, eles estão assistindo nós. Manda um beijo para Portugal. Dá um beijo para o pessoal de Portugal. Lindo lugar. Levar o para aí. Já trabalhei lá há muito tempo, vou voltar para lá no futuro, se Deus quiser.
E assim, gratidão a todos vocês que vêm acompanhando. Convide seus amigos, familiares, convide seus inimigos para poder assistir as lives aqui todos os dias, porque só assim você vai poder ter uma vida melhor com ele. E amanhã, na nossa 11ª live, vamos ter a doutora Márcia Yamamura. Ela é uma médica pediátrica e também acupunturista. É show de bola, ela tem uma cabeça incrível e vai falar sobre medicina emocional sistêmica. Olha que legal, medicina emocional sistêmica. É uma médica que trabalha com crianças e tem desenvolvido um trabalho maravilhoso nessa área de medicina emocional, tá? Muito Um beijo legal. grande. Essa live... Beijo, amores. Hã? Beijo para os meus amores todos. Essa live de hoje, ela está disponível lá no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves, incluindo todas as lives passadas, tá? A gente está postando lá as lives para que você possa ter acesso, para que você possa encaminhar essas lives para outras pessoas assistirem e que você possa rever também todo o campo de experiência, tá? Tem muita gente legal essa semana que vai estar na Maratona da Transformação, muitos temas super importantes que a gente precisa ter conhecimento e aprender, tá? E um beijo grande a todos os nossos queridos profissionais da área de saúde, de segurança pública, da limpeza, motoristas, farmácias, restaurantes, os motoboys que estão servindo a gente nesse período de quarentena, né? Gratidão ao meu pai, à minha mãe, gratidão à vida, gratidão aos pais de vocês, gratidão a todo esse sistema maravilhoso de vida. E amanhã, às 19 horas, nos encontramos novamente com a doutora Márcia Yamamura aqui, tá? Um beijo, Karina. Fica com Deus. Gratidão. E até beijo, Maísa. Tchau, tchau.